Boa noite a todos, já vamos começar. 5 minutos, por favor. O pessoal se acomodar. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Um super prazer estar com todos vocês aqui, nesse projeto que começou há 2 anos e meio atrás, depois do último congresso que se realizou em Nápoles, com a presidência do Luciano Rispoli. Eu gostaria de poder dizer boa noite em várias línguas, que a gente tem gente aqui da Europa, da América Latina, do Japão, temos um moscovita aqui, em algum canto da sala. Então, de fato, estamos reunindo aqui uma boa nata da psicoterapia corporal e dos interessados. Eu quero começar o congresso pelo fim, quero começar com um agradecimento muito especial a um enorme grupo que me acompanhou, que trabalhou junto nesse processo, que de fato começou há 2 anos e meio atrás. Então, primeiro, eu queria agradecer a todo o comitê organizador brasileiro. Eu só não vou falar os nomes de todos, porque são tantos nomes, mas eu quero mostrar para vocês o nome de cada um deles projetado aqui na tela. Já tá? Tá. Então, vamos começar pelo comitê organizador. Já está aí? Não, já não estou vendo nada daqui. Dá para projetar? Esses vou citar o nome: a Maria Vilma Chiorlin, o Cláudio Melo, a Maria de Melo, a Miriam Dascal, a Odília Vengand, a Olinda Fertolani Nunes e o Ailton Bedani, além de uma pessoa muito querida que acompanhou o comitê organizador o tempo todo, que é a nossa desenhista gráfica, Célia Knoplich. Além disso, além dessa turma toda, tem todo o Comitê Científico Internacional, representado por todos esses nomes, essas pessoas que vocês estão vendo aí, projetada, de vários países, que nos apoiaram no exterior. Não está vendo? Cadê o cara? Estão me confundindo aqui? Abaixa a luz. Então, ok, obrigado. Além dessa turma toda, Nora Ávila, Bjorn Blumenthal, Patrícia Estada, Pierre Gauthier, Xavier Serrano e Fernando Ortiz, que estão aqui presentes, Clorinda Lubrano, Alex Macmillan, Jack Painter, Luciano Rispoli, Paola Bovo, André Popart, Jean-Claude Kremblay, Maria Adela Palco, Blanca Rosa Nyorve e mais um. E o Comitê Científico Brasileiro, que trabalhou intensamente e com muita dificuldade na seleção de todos os trabalhos que nos enviaram, todos com muita qualidade. É um trabalho muito angustiante esse de selecionar trabalhos, porque no fim não dá tempo, não dá espaço para todos que a gente gostaria de ter aqui se apresentando. Comitê Científico Brasileiro, o Amadeu de Oliveira Weiman, Sueli Freitas, Geni Cobra, Heloísa Daldim, o Jaime Panerai Alves, o Zé Alberto Cota, a Leda Perillo, Leia Cardenuto, Liane Zinck, Maria Beatriz de Paula, a Mary Jane Abrantes Paiva, o Nicolau Maluf Júnior, Norberto Abreu, a Regina Gorotsky, o Ricardo Amaral Rego, a Valquíria Lúcia Cruz Batista. É claro que, além de todas estas pessoas, existem várias outras pessoas importantes aqui presentes, representantes de escolas, tanto do exterior quanto do Brasil, representantes da Associação Europeia de Psicoterapia Corporal,
representantes da Associação Brasileira de Psicoterapia, enfim, é tanta gente que é impossível agradecer a todos nesse momento. O que eu quero dizer com isso é que nada se faz só, nada fiz só, o que transforma esse nosso encontro num prazer enorme. Fizemos e fazemos todos juntos e em rede social. E eu me pergunto, será isto um desejo biológico ou um desejo subjetivo? O que será que nos põe em conjunto? Tenho a impressão que hoje poderemos começar a descobrir um pouco deste mistério que nos põe junto, através das palavras do meu colega professor Rogério da Costa, mas quero dizer que somente esta capacidade nos permitiu estar aqui juntos em São Paulo, atualizando e compartilhando a psicoterapia corporal, com muitas inclusões de diferentes abordagens e pensamentos, e que há tantos anos luta por um espaço, aqui se consagrando e aqui se sacramentando. Fazendo uma analogia com o filósofo francês Guy Debord, o que o Congresso, em forma também de espetáculo, oferece como perpétuo, é fundado na mudança e deve mudar com sua base. O espetáculo é absolutamente dogmático e, ao mesmo tempo, não pode chegar a nenhum dogma sólido. Para o Congresso, nada para, e esse é seu estado natural, que, no entanto, é o mais contrário à sua própria vocação. Antes de passar aqui a palavra à professora Gislaine Gliossi da Silva, coordenadora geral dos cursos de psicologia da Unip e diretora do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Paulista, Unip, né? Antes de passar a palavra ao Rogério da Costa, professor do curso de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. Antes de passar a palavra a Patrícia Estrada, representante do Comitê Científico Internacional. E antes de passar a palavra ao Nicolau Maluf Júnior, amigo de tantos anos, mais de 30, eu acho, representante do Comitê Científico Brasileiro, eu quero desejar a todos aqui uma feliz jornada, plena de descobertas teóricas, experiências afetivas e musicais. Vejam bem o nosso programa. Eu mesmo, quando o olho, me sinto meio perdido de tanta coisa boa para assistir. Muito difícil de escolher todos os trabalhos que eu gostaria de ver. E me sinto, nesse estar perdido, eu acabo sempre encontrando algo que me seduz e acaba me levando, meu corpo vai seguindo esse caminho e acabo seguindo o desejo muito mais integrado com o meu corpo, tanto subjetivo quanto biológico. Portanto, divirtam-se e aproveitem esses nossos 4, 5 dias juntos aqui. Ok. Serão breves as minhas palavras, primeiramente de saudações a todos os presentes, sejam eles do Estado de São Paulo, de outros estados ou de outros países, né? Mas principalmente eu quero deixar aqui uma mensagem minha e da Universidade Paulista, Unip, onde começamos a trabalhar com Rubens desde 2004, né, para que acontecesse o 7º Congresso Internacional de Psicoterapia Corporal, e dizer que, a partir de amanhã, vocês estarão realizando os seus trabalhos nas instalações do Campus Marquês da Universidade Paulista. E dizer que não somos ali, recebendo vocês todos, só um local, instalações ou equipamentos. É o nosso coração e a nossa gratidão de estar presente com todos vocês, que estará presente na recepção.
Muitos dos monitores que estão aqui, muitos dos facilitadores, são alunos do curso de Psicologia da Unip, e diria assim, é uma honra para a gente estarmos junto com vocês no 7º Congresso Internacional de Psicoterapia Corporal, com toda a gratidão ao Rubens e a todos que são dos comitês de organização, de comitê científico, seja internacional, seja o Comitê Científico Brasileiro. Só deixar essas nossas palavras. Obrigado por ter nos convidado a participar desse grande evento. Obrigada, Rubens. Bom, boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui, minha cidade querida, meu lugar de nascimento. Como o Rubens também, estou muito feliz de ter vocês todos aqui. E eu, sem dúvida, eu falo em nome de todo o comitê, não só meu nome, do comitê científico, quando a gente se sente, né, comovido e orgulhoso com a presença de vocês todos aqui, principalmente sabendo, né, que para muitos foi necessário um esforço bastante grande para participarem desse congresso. Então a gente respeita muito isso e podem ter certeza que nós fizemos o máximo ao nosso alcance, fora os trabalhos que vão ser apresentados, para tornar esse acontecimento o melhor possível para todos nós. Há 2 pontos que eu queria abordar aqui e comentar. Um é da história do próprio pensamento reichiano, que justamente já tem uma história, né? Nós estamos aqui porque essa história existe, ele já tem uma permanência, né? Não uma permanência fixa, não uma rigidez nesse sentido, ela é fluida, é dinâmica, mas ela tem uma história, já gerou frutos e filhos, né? Temos aqui reichianos, neo-reichianos, pós-reichianos, não reichianos também, enfim, mas interessados. Isso é muito importante para a gente. Um outro ponto, né, continuando um pouquinho essa abordagem, é um comentário que vou fazer da felicidade que eu tenho de perceber que esse pensamento reichiano também está gerando um tipo de fruto muito particular e muito importante, que são os artigos, as teses, os manuscritos, as teses de mestrado, de doutorado, ou seja, a inserção do pensamento reichiano na academia como um todo. De novo, não no sentido de estar meramente representado na academia, mas no sentido de que os reichianos, de alguma forma, ou intencionalmente ou não, estão abrindo mão, estão deixando de aceitar um certo lugar que foi a eles destinado, que nós aceitamos, um lugar meio à margem, como que outsiders permanentes, e a gente está dando agora o rosto à tapa, né, apresentando os trabalhos, né, tornando possível que eles sejam lidos, que eles sejam averiguados, que eles sejam avaliados publicamente também. Isso é muito importante. Para terminar minha fala, então eu queria desejar a vocês, em nome do Comitê Científico, de novo, boas-vindas, que vocês aproveitem muito desses trabalhos, que as trocas possam ser muito intensas, muito magníficas, que possam haver discussões e posicionamentos também, que se não tiver uma brigazinha boa, também não vale muito a pena. Muito obrigado, então. Boa noite. Hola, buenas noches. Hace ya 20 años que nos reunimos un pequeño grupo de personas para iniciar el trabajo del primer congreso. 20 años es un camino bien largo. Desde entonces se fundó el Comité Científico Internacional, que tiene el trabajo sobre todo de preservar los congresos, de mantener el vínculo entre un congreso y otro, y otras cosas. Yo quiero hacer el espacio para que las personas que están aquí presentes del Comité Científico se pongan de pie. 20 años es mucho tiempo de estar trabajando y es el motivo por el que estamos aquí. Entonces están aquí presentes Pierre Gauthier de Canadá,
Fernando Ortiz de México, Björn Blumenthal de Noruega, Nora Ávila de Venezuela, Javier Serrano de España, y Rubens. Es muy emocionante para mí siempre los congresos y de todo corazón les deseo que este congreso sea un lugar de compartir con mucho respeto, de disfrutar lo que cada quien puede aportar y de encontrarnos. El motivo del congreso son las redes. Espero que realmente podamos abrirnos a estar en las redes y les deseo un buen congreso a todos. Alô? Quero só compartilhar com vocês que o primeiro congresso internacional aconteceu no México e o criador, o que teve a ideia de unir esse grupo, esse Comitê Científico Internacional, foi o Rafael Estrada, pai da Patrícia. Então é uma honra termos ela aqui, dando continuidade a um projeto que começou há 23 anos atrás. Boa noite a vocês. Rubens, realmente o trabalho que você fez foi um trabalho maravilhoso. Eu tive há um mês atrás num outro congresso em Salvador e do mesmo porte desse que você montou, organizou, e eu vi de perto, porque participava muito com a equipe de organização, o desespero que é conseguir montar algo desse tamanho. E acompanho você há 2 anos, aí quase, né, 1 ano e meio pelo menos, nessa ideia de montar um congresso internacional de psicoterapia corporal e a sua relação com redes sociais, que era o que você tinha me proposto. Então, eu queria te agradecer a oportunidade, você ter me convidado, ter confiado em mim para começar com vocês aqui, traduzindo, transmitindo alguma mensagem que eu acho que, espero, possa contribuir com o trabalho de vocês. Pela minha voz, vocês podem sentir, pelo meu casaco, a situação. Aqui assim? Melhor. Tá. Bom, nessa disposição espacial interessantíssima, onde nós parecemos estar mais numa defesa de tese, né? Eu diante da banca, o público assistindo, excelente. Eu vou trabalhar com vocês. Eu tinha uma ideia a trabalhar e tendo em vista o público, que é um público com o qual eu sempre tive relação, já que desde que estou em São Paulo, desde 88, eu trabalhei muito tempo na psicologia clínica, na PUC, né, no pós-psicologia clínica, e tenho inúmeros amigos da área psi também. Então, em conhecendo o público, eu defini uma linha de trabalho diferente. Bom, o Rubens havia me pedido o seguinte: olha, Rogério, conversa um pouco sobre essa questão das redes sociais e essa dimensão do capital social. E porque, em acompanhando alguns trabalhos que fizemos, ele percebeu a relação entre psicoterapia corporal e essas novas reflexões. Bom, o fato é que redes sociais é algo que já é explorado desde o final dos anos 70. E capital social, pelo menos desde meados dos anos 90. E a pergunta que muitos ainda se fazem é: o
que é exatamente capital social? De fato, há um grande peso na interpretação da ideia de capital social vindo da economia, né? Por conta disso, o Banco Mundial promoveu uma pesquisa sobre como mapear capital social, e isso se tornou disponível, inclusive, na web, uma metodologia para você mapear capital social, tendo em vista investimentos que pudessem ser feitos em países, etc. Mas essa é justamente a interpretação econômica de capital social. E nós temos trabalhado na construção de uma outra percepção do capital social. Essa outra percepção, ela é muito mais filosófica, humanista e equitativa. Tá? Então, eu esqueci de dizer, eu trabalho muito com filosofia, né, já há muitos anos. E o que eu vou tentar fazer aqui agora com vocês é avançar um pouco no domínio da filosofia. A ideia de capital social, ela, do ponto de vista filosófico, ela se centra no conceito de se pôr em relação e no de conseguir perceber o outro. Em filosofia, a gente brinca um pouco e diz assim, olha, você tem aí um verbo que é o reconhecer, e o reconhecer, ele, no mínimo, te dá dois sentidos, né, muito claros. Primeiro é reconhecer numa multidão alguém, né, então eu já conheci essa pessoa e eu detecto em meio a muitos. E o segundo é reconhecer no sentido de dar valor. Então, atribuir valor, dar valor, ele vem quase que concomitante à ideia de poder ter detectado alguém, de reconhecer alguém. Nós dizemos agora está ficando quente. Nós dizemos em filosofia, deixa eu botar aí. Então, o fato de você dizer que capital social é o potencial, é a energia disponível que põe as pessoas em relação, isso tem como base o fato de que as pessoas desenvolvem ao longo das suas vidas uma capacidade de perceber o outro. Isso não está muito distante de N trabalhos em psicoterapia, por exemplo. Tá? Mas essa capacidade de perceber o outro, portanto, de reconhecer, nós a traduzimos como uma capacidade de você detectar inicialmente no outro alguma coisa que você detecta em si mesmo. Então, de fato, por isso o termo reconhecer. Eu reconheço no outro algo que eu conheço em mim. E é essa primeira zona de toque, de proximidade, que me permite estabelecer o que chamamos de o comum, a região do comum. É muito claro que todos estamos aqui, vocês estão aqui, porque vocês compartilham N dimensões, e por isso vocês conseguem se reconhecer nesse campo teórico, prático, etc. Ok? Então, esse reconhecer, ele significa você poder, ao perceber em você alguma coisa que você também pode perceber no outro, cria-se aqui um primeiro laço, um laço que teóricos da economia, pelo seu lado, chamam de laço social e que nós chamamos de laço afetivo. Tá? Esse laço afetivo, então imaginem dois círculos que se encontrem, tem lá a zona de interseção. Aquela zona de interseção é onde os dois se reconhecem. Não é possível estabelecer relação com ninguém sem haver essa primeira zona de interseção. Porque senão é só diferença. É só diferença. Mas é a partir dessa primeira zona de interseção que
as duas partes podem se dar a chance de olhar para aquilo que o outro tem de diferente e de procurar desenvolver uma escuta para aquilo que o outro tem de diferente. E a isso nós chamamos confiança. Ou seja, a confiança, ela se constrói numa primeira percepção sobre o que há de comum entre dois seres, e a partir dessa constatação de que habitamos um lugar onde minimamente eu posso intuir que a experiência que você tem é um pouco da experiência que eu tenho, nesse momento eu estou construindo um laço de confiança e dando chance a que aquilo que você tem de novo e de diferente do seu universo possa ser apreendido igualmente por mim. Bom, um filósofo, agora eu vou mais na filosofia ainda, porque aqui, ainda assim, parece que nós estamos trabalhando num conceito, esse conceito do reconhecer, e não se iludam, porque o reconhecer é o conhecer também, né? Também há aqui todo um desdobramento a respeito do que seria conhecer, o conhecimento. Mas eu achei que era importante também falar para vocês, abrir com vocês, dois filósofos que caminham nessa direção, ou seja, na direção de sustentar essa percepção de que o mundo é um mundo que se constitui e se constrói por relações, e essas relações, elas são construídas a partir de todo um trabalho de mútua percepção. Por exemplo, países arrasados pela guerra cortam todas as possibilidades, ou a maior parte das possibilidades, das pessoas mutuamente se reconhecerem, né? E aí entra aqui uma teoria de um filósofo, que é o David Hume. O Hume, ele tinha um pensamento importante para nós hoje, ele é século XVII, XVIII, onde ele dizia o seguinte: os homens, contrariamente ao que nós imaginamos, os homens não são egoístas por natureza. Então percebam que isso começa a ir em direção exatamente ao que eu estava dizendo sobre capital social. Os homens não são egoístas por natureza, porque não há nenhum homem solitário imediatamente. Todo homem é homem de uma família, de um clã, de um grupo, de uma comunidade. E o que os homens têm constitutivamente, dizia o Hume, é uma simpatia parcial. Ok? Os homens, segundo Hume, seriam simpáticos parcialmente. Ou seja, eu nasci, sou uma criança, sou simpático aos meus pais, aos animais que, porventura, habitem na minha casa, aos tios, aos avós, você é simpático parcialmente. E desde o início, essa simpatia parcial, ela entra em conflito com as outras simpatias. Então, a ideia do Hume é a seguinte: o egoísmo seria, na verdade, mais uma das estratégias de estabelecer, de você poder atingir uma tendência qualquer. Mas, de fato, para o Hume, o egoísmo seria um impeditivo de relação. Enquanto que a simpatia parcial, ela de imediato, ela é relação. E a tarefa da sociedade, e a tarefa das instituições, não é nada